E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre composição. E aí, você usa a composição na sua ilustração? Saiba que deixar de fazer composição na sua ilustração pode estar levando você a cometer um grande erro. E aí, desenheiro, como que vocês estão? Eu sou o Rubens Scarelli, mas pode me chamar de Husky. O meu trabalho aqui é inspirar e desenvolver as suas habilidades como ilustrador e te mostrar como viver exclusivamente fazendo aquilo que mais ama. Explicando assim de uma forma bem simples, a composição é um arranjo de elementos que nos faz enxergar a imagem como um todo. Todo trabalho artístico tem alguma composição. Você pode criar ele conscientemente ou também por acidente. Mas você não consegue criar um desenho sem ela. Mas é preciso que haja uma relação entre os elementos, e é essa relação que deve ser a primeira coisa a ser notada na sua arte. Ao mesmo tempo, é praticamente invisível para nós. Você pode olhar para a ilustração e não ver, não perceber que ela está lá. Por quê? Ela é como um esqueleto de uma criatura viva. Você não pode ver os ossos, mas você sabe que ela está lá. Mas eles fazem o corpo parecer como deve. Sem esqueleto não haveria forma. Se você tentar criar uma ilustração com esses ossos fora do lugar, ela vai parecer antinatural. Ou se você fizer um desenho com apenas um osso, você estará fazendo um simples desenho e não uma ilustração. Uma boa composição é questão de equilíbrio, pessoal. Então, muito às vezes é tão ruim quanto pouco. Você tentar preencher toda a sua arte com elementos aleatórios, apenas assim para não deixar espaço vazio, pode também arruinar a sua composição, porque ela vai ficar muito poluída. Para que uma composição ocorra, você precisa de pelo menos dois elementos. Se, por exemplo, você desenha um personagem solto em um espaço branco, aquele espaço passa a fazer parte da composição. Então, saber equilibrar esses dois elementos, personagem e espaço vazio, é o que vai determinar se você fez uma boa composição ou não. Por isso que há muito tempo atrás, alguns artistas criaram algumas regras, como por exemplo o espaço negativo. O espaço negativo é toda a parte que não é desenho, ou simplesmente o que não faz parte do desenho, não faz parte da ilustração. Outra coisa também que você precisa notar é contraste. O contraste que torna as coisas mais interessantes, porque ele chama a nossa atenção e ele separa duas coisas dentro da ilustração, fazendo com que a gente olhe para ela individualmente. Quais as características que dão essa sensação de contraste? Por exemplo, o tamanho, você pôr uma imagem grande ou pequena, ou um personagem próximo e outro longe, é isso que vai dar um senso de escala, e isso faz uma divisão, isso faz um contraste dentro da ilustração. Outra coisa é a forma. Se você colocar, por exemplo, uma esfera, um cubo, uma pirâmide na mesma ilustração, aquilo vai ficar separado, vai ter um contraste entre essas formas. Outro elemento muito importante dentro do contraste é a sombra. A sombra vai determinar algumas divisões dentro da ilustração. Imagine assim, um personagem andando numa calçada, se não houver uma sombra ali, vai parecer que ele vai estar flutuando, não vai dar um contraste legal, você não vai saber qual a localização dele naquele espaço. Então, sempre use sombra e estude muito sombra, é muito importante na ilustração. Outra coisa também são os valores, ou seja, o que são valores? São as cores que se opõem dentro da tabela de cores, tipo o azul e o vermelho, o verde, o laranja e etc, etc. Você colocar elementos de cores diferentes dentro da ilustração vai fazer com que ele se divida, vai dar um contraste legal. Então,
Cor é muito importante também, né? Se, por exemplo, você vai trabalhar com uma imagem preto e branco, claro que você não vai ter cor, mas aí entra a sombra, entendeu? Então, sempre você tem que estudar primeiro como vai ser as cores dentro da sua ilustração, para que você depois possa criar contrastes entre os elementos. Outra coisa também é o material. Por exemplo, uma coisa brilhante, uma coisa fosca, uma coisa texturizada, uma coisa não texturizada. Também é uma coisa que dá contraste. Outra coisa também que é legal de você pensar na sua ilustração é o tema. Por exemplo, coisas que se opõem, tipo o bem e o mal, a princesa, o cavaleiro, o cara, o vilão e o herói, né? Isso também dá muito contraste, mas isso sempre é aqui dentro da cabeça, tá? Não é uma coisa que você só no desenho, né? Você tem que passar essa sensação para quem vai ver a sua imagem. Você também pode, assim, uma coisa em movimento e outra parada, né? Isso dá contraste também. Um carro correndo e um prédio. Isso dá contraste. Então você dá aquela sensação de velocidade no carro e você vê ali ao fundo um prédio. Isso é legal também você pensar quando você está fazendo a sua composição. A única coisa que vocês têm que pensar, não usar todas essas características que eu falei ao mesmo tempo. Isso aí só vai criar uma coisa, o caos. Vai ficar uma coisa poluída e feia, tá? Contraste é algo muito poderoso na sua ilustração. Ele faz com que a gente veja, por exemplo, a cabeça de um tigre num mar de grama, por exemplo, ou uma fruta vermelha numa árvore onde todas as folhas são verdes, né? Ele chama a nossa atenção. Isso é importante. É assim que você deve usar o contraste na sua composição. Chamar atenção ao que é importante. Agora a gente vai falar de uma coisa muito importante também, que são os pontos focais, ou como muitos chamam por aí, os pontos de interesse. E como você pode usar isso? Vamos estudar agora as regras dos terços. Eu vou mostrar aqui uma imagem que eu tenho e eu vou mostrar como você usar essa regra dos terços, uma coisa muito importante. Então, pessoal, isso aqui é um desenho que eu fiz aqui especialmente para esse vídeo. Você pode reparar aqui que é um desenho bem rápido, assim como a gente chamava antigamente na propaganda, é um RAF, né? É um rascunho do rascunho, mesmo para mim ver como ia se portar o desenho no espaço que eu tinha, e também alguns estudos de cores. Então, como você pode reparar aqui, eu usei a regra do terço, né? Eu dividi 3 partes na horizontal, 3 partes na vertical. Você pode ver aqui, aonde você tem aqui o cruzamento das linhas, ele é o chamado ponto de interesse. Então, o legal é você colocar o elemento que você quer destacar próximo desses pontos. No caso aqui, eu coloquei aqui o rosto da personagem e aqui tem o cavaleiro, né? O cavaleiro poderia estar um pouco mais para baixo aqui. Eu fiz bem rápido mesmo. Mas você note aqui aquilo que eu falei para vocês de contraste. Então aqui tem muito contraste nessa imagem. Você pode ver aqui pela cor. Eu usei aqui vermelho e azul. São duas cores que estão opostas, né? Então isso aqui a gente chama de valor. Quando você usa as cores para dividir os elementos da ilustração. Como você pode reparar aqui, o cavaleiro ele está numa cor diferente aqui do cabelo da personagem, da princesa.
Então aqui você não precisa se prender à cor do cavalo mesmo, né? Então eu preferi usar o corpo do cavalo aqui num tom mais azulado. E aqui tem o castelo, que ele não é muito importante. Então eu faço um tom parecido aqui com o céu. E ele não vai ter muito destaque. Já que o cavaleiro seria uma figura que eu queria dar um pouco mais de destaque, além da princesa. Então eu fiz aqui algumas linhas de luz. Eu não precisaria ter exagerado tanto, né? Poderia fazer só a luz na parte de cima aqui. Mas eu queria mesmo mostrar para vocês como você separa os elementos, como você faz a composição. E aqui a parte do céu, parte que não tem muita informação, é que a gente chamaria de zona negativa, né? A falta de elementos aqui, né? Mas também acabar fazendo parte da composição. Agora eu vou mostrar para vocês uma arte que não é minha, né? Mas que é bem legal. Mostra bastante aí sobre composição. Deixa eu jogar aqui um grid. Ó, reparem como tá certinho aqui. Usando a regra do terço, né? Você vê aqui que o personagem ele pega aqui 1/3 da ilustração, tá certinho. Aqui tem os pontos de interesse aqui, as casas, né? E tem essa área aqui negativa, que certamente aqui vai entrar um texto, alguma coisa, né? Mas mesmo assim fica legal. Você vê que ele fez aqui uma mancha branca, que é como se fosse uma nuvem aqui. Então ele pode jogar o texto aqui, vai ficar um negócio bem gráfico, bem bonito. Esse outro aqui também, achei fantástico. Ele tem várias áreas de interesse aqui, mas o principal aqui, ó, que ele quer dar um destaque aqui, é nesse personagem aqui, o maestro, né? Então veja só, aqui ele usa formas, né? Por exemplo, você vê aqui esses raios aqui, ele chama atenção para o personagem. Tem esses splashes aqui, pontiagudos, né? Esses triângulos aqui também, né? Então isso aqui contrasta muito com a imagem, que é toda em forma redonda, cantos arredondados e tal, e tem esses aqui em pontas, né? Então isso aqui a gente chama de forma. Ele usou várias formas aqui, além dessa área negativa que ele tem aqui, que ficou bem legal, né? Você vê que ele jogou aqui umas partituras aqui, ó. Deu uma quebrada aqui nessa área negativa aqui. Olha aí, pessoal, a regra dos terços é, sem dúvida, uma das regras mais importantes e universais de uma boa composição. Para usar essa regra, divida a sua figura em 3 partes horizontais e 3 partes verticais. Os pontos de cruzamento das linhas são de acordo com as regras os pontos focais. Aquele ponto natural para onde o seu olho vai. Então posicione os elementos mais importantes, aqueles que você quer mais destacar na sua ilustração, próximo àqueles pontos. Tente não colocar o elemento principal no centro da composição, porque isso vai deixar a sua ilustração pouco interessante visualmente, tá? Não é legal você centralizar a figura e depois os outros elementos ficam pequenos ao lado. Não fica uma coisa bonita. Você vai perder muito da força da sua ilustração se você fizer dessa maneira, tá? Então não faça isso, estuda bem. Eu vou dar dicas para vocês de como solucionar esses problemas, essas dúvidas, essas coisinhas que fazem você errar na hora de desenhar, tá? Então uma coisa que eu uso muito são thumbnails. As thumbnails funcionam para você estudar, fazer um estudo breve de como você vai posicionar os seus elementos dentro da ilustração. Você vai pegar aí um bloco de nota
Ou você vai pegar aí um A4 e dividir ele em partes pequenas e faça vários desenhos sobre aquela ilustração e tente mudar sempre os pontos focais. Estude bastante antes de você chegar numa composição ideal. Eu faço sempre isso, pego um papelzinho qualquer, eu sempre tenho um papelzinho, quando me vem uma ideia na cabeça, eu já desenho aqui e depois eu guardo, vou guardando, tenho vários deles aqui e depois você vai só estudando melhor. Quando chegar o dia, fala, hoje eu vou fazer essa ilustração, aí você vai lá, pega o papel, faz mais estudos sobre a ilustração e depois é só mão na massa, tá? Esse aqui é aquele desenho que eu fiz no bloquinho de nota, mesmo quis ilustrar um pouquinho para vocês. É um desenho bem tosco, mas mesmo para mostrar. Deixa eu jogar aqui um grid aqui, para ver se a gente... Então, olha aqui, o ponto de interesse aqui, né? Eu joguei aqui o rosto do personagem aqui no ponto de interesse. Eu joguei aqui o rolo de macarrão aqui, né? Voando aqui. Também eu queria dar um pouco de destaque. E o resto aqui é texto, né? Para dar prender mais o design aqui. Ficar uma mancha mais legalzinha, ficar meio retangular desse jeito aqui. Então, às vezes você precisa fazer aqui um desenho pequeno. Você faz um desenho pequeno ali num bloquinho ou num papel grande mesmo, você divide. Você só precisa saber qual é a dimensão que você tem para trabalhar. E você vai fazendo alguns estudos, né? E depois você vai ampliar e vai fazer o desenho em cima daquele esboço pequenininho lá, mas tem que ser uma coisa bem rápida. Isso aqui nem parece tão rápido, mas é mais ou menos do jeito que eu trabalho, né? Fazendo vários desenhos pequenos, só para ter uma ideia de como vai ficar na área que eu tenho. Então você também, outra coisa que você pode fazer, depois que você fez o desenho, às vezes não ficou muito legal, você pode tentar fazer recortes naquele desenho. Por exemplo, fazer um enquadramento diferente para tentar encaixar ele, por exemplo, na regra do terço. Então, é muito importante você saber posicionar, você saber recortar ali a imagem. Isso é bem legal, por exemplo, para quem trabalha com ilustração digital, aliás, muito fácil, né? Você vai lá, recorta no programa, tipo um Photoshop, assim, recorta e reposiciona, amplia ou reduz ali os elementos na ilustração e encaixa melhor, fazendo uma composição melhor. Você pode fazer dessa maneira também, né? E outra coisa também, cara, uma coisa que eu sempre faço, às vezes você está desenhando há muito tempo, você está ali horas e horas desenhando, e você às vezes perde a noção do seu próprio desenho. Você pode estar desenhando, por exemplo, um personagem todo torto e aos seus olhos, o seu cérebro acha que ele está certinho. E às vezes ele está torto, ele está fora de esquadro ali, né? Tá todo feião ali. Então uma coisa que é legal de você fazer, por exemplo, mas isso é para quem trabalha com arte digital, claro. Você inverteu o desenho. Inverte e vê se ele está todo torto. Eu acho que você vai ter uma surpresa. Em muitos desenhos aí você pega e fala, putz, o desenho tá legal. A hora que você espelha ele, você vê que o desenho tá todo torto, tá tudo feio. Então, use sempre essa técnica aí. Eu mesmo uso, né? E às vezes eu falo, nossa, que coisa feia que eu fiz. E muitas vezes, algumas pessoas me perguntam, então, o que não é uma composição? É uma coisa difícil de se dizer. Geralmente, algumas pessoas têm teorias. Você pode dizer assim que apenas o desenho em si não é uma composição. Mas às vezes ele pode ser. Como eu vou mostrar nos exemplos a seguir, às vezes um desenho, um simples desenho, ele passa uma mensagem para você.
um único desenho. Às vezes você pode criar uma ilustração para uma camiseta, como essa daqui, você achar que, não, mas isso não é composição, porque tem só um elemento. Mas não, muitas vezes o elemento é a própria história que o desenho está sendo contado. Agora eu vou mostrar um cara que eu gosto muito, que é o Glenn Jones. Para mim é um dos maiores designers de camiseta que existem. O cara, ele é super produtivo, ele faz várias ilustrações, ele faz camisetas por dia, assim. E o cara vende muito, porque as ideias dele sempre são muito boas, né? Então veja aqui, é um desenho bastante simples, mas veja que ele tem uma composição, né? Tem o personagem aqui principal e tem essa área aqui, né? Que é como se fosse a luz aqui, como é o Spock, né? Ele tá fazendo a saudação vulcana dele. E a sombra é um cachorro, muito legal. Vamos ver mais uma aqui. Essa aqui também, olha, é tipo a evolução, né? Só que o personagem aqui é um Lego. Então é uma ilustração super simples, mas que tem uma bela composição devido à ideia, né? A ideia que faz a composição. Mais uma, bem legal também, que é o símbolo do caça-fantasma, né? Então a ideia fez a composição também. Essa aqui eu acho bem legal também, né? A ideia que ele teve aqui, muito louca. Essa também. Essa aqui eu acho fantástica também. Então, é bastante complicado, como eu falei para vocês, dizer o que não é uma composição. Geralmente, se você pegar um corpo que está fora de um limite, num espaço vazio, não é uma composição. Você poderia dizer que é isso. Mas eu acho meio complicado, porque geralmente, como dizem alguns estudiosos, a composição sempre vem em duas partes. Sempre vem com dois elementos. Uma seria a própria ilustração e a outra a margem de onde ele foi desenhado. Ou seja, o espaço negativo. O espaço negativo, como eu falei para vocês, é toda aquela parte que não tem desenho. Então, a parte que não tem desenho acaba sendo a composição da ilustração como um todo. Por que é muito importante você estudar composição? A composição é super importante para ilustração comercial. Clientes sempre procuram ilustradores que sabem fazer uma boa composição. E não adianta você querer enganar o cliente, porque muitas vezes o cliente é um diretor de arte e ele sabe muito bem o que é a composição. Então, geralmente, você vai precisar estudar muito composição para ser um bom ilustrador. É importante, é muito importante você saber sobre o contraste, você saber sobre cores, saber dividir a ilustração, saber encaixar certos elementos dentro de outros elementos. Então, é uma coisa que você precisa de muito estudo, você precisa de muita atenção e às vezes também de muita simplicidade. Porque às vezes o simples é mais. Uma ilustração, como por exemplo, cheia de elementos, todos aleatórios, todos jogados dentro de um espaço, acaba se tornando uma ilustração feia, uma ilustração sem qualidade. Por favor, estude muito composição. Vamos ver agora essa ilustração, ela é bem legal, cara. Eu acho ela bem legal, bem bonita, assim, bem colorida. Mas talvez ela não se encaixe muito no que a gente está falando. Eu vou jogar aqui um grid, por mais ou menos aqui centralizado na fonte. Vai ficar assim. Bom, você vê aqui que ele não obedece aqui a regra do terço, né? Esse personagem que deveria ser o principal, ele está aqui embaixo,
ele não está centralizado na ilustração. É algo que a gente diz que não é muito visualmente bonito, né? Mas mesmo assim tá legal, né? Eu gostei muito. Talvez aqui, ó, se você fosse fazer uma ilustração pensando na regra dos 3, esse personagem aqui deveria ser maior aqui, né? Ele deveria estar ocupando essa área aqui. Talvez esse personagem aqui vir mais para cá, né? E esse aqui um pouquinho menor, na mesma posição. Aí você estaria aplicando aqui a regra do terço. Mas mesmo assim, uma ilustração bem bacana. Eu gostei, as cores estão bem legais e funciona bem, né? Funciona muito bem. Talvez para uma camiseta ele seja ideal. Muitas camisetas aí que eu vejo, eu mesmo, né, uso às vezes o personagem no centro, mas é mais por causa da área que eu tenho para trabalhar na estampa. Então, pessoal, essa é a ideia que eu queria passar para vocês, dar mais ou menos uma luz aí sobre o que é composição. Se você curtiu esse vídeo, não esquece aí de dar um joinha e ajudar a gente. Seguir o canal também, que eu vou sempre estar trazendo assuntos bem bacanas para vocês. E até a próxima. Vem comigo que você passa de ano.